Graça e paz. Vim aqui deixar uma mensagem para você hoje. Nosso texto base se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 23 ao verso 26. A palavra de Deus diz assim, verso 23. E estando ele ainda falando com eles, ou seja, Davi falando com seus irmãos no campo de batalha, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? O tema dessa mensagem é: não olhe para o tamanho do seu gigante, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Essa passagem da Bíblia, ela vai nos mostrar a história de Davi enfrentando um guerreiro filisteu chamado Golias. É uma história muito conhecida, Davi lutando e vencendo o gigante. Golias, ele era um gigante do exército filisteu, que estava causando medo em todo o exército de Israel. E não é para menos. A Bíblia vai relatar em 1 Samuel 17 que Golias era descrito como um campeão, um homem guerreiro, um gigante devido à sua estatura, armadura e aparência. E ele de fato assustava os soldados do exército de Israel. Mas algo que nos salta aos olhos quando lemos esse capítulo, quando lemos essa história, é que Davi, apesar de não ser um soldado com experiência, Davi, em nenhum momento se referiu a Golias como um gigante. Davi não exaltou o gigante que estava diante dele. Davi não temeu. Muito pelo contrário, Davi fala no verso 26, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O verso 24 vai nos mostrar que todos os israelitas, vendo aquele gigante, fugiam diante dele e temiam grandemente. Mas Davi não. Ele não estava com medo porque simplesmente era valente. Ele estava sem medo porque sabia que Deus estava com ele. Deus estava com Davi. Davi sabia disso e o medo não tomou o seu coração. Incircunciso, como Davi se referiu a Golias, era um termo pejorativo que indicava que era alguém que estava fora da aliança com Deus. Para Davi, esse homem, Golias, é apenas um ofensor sem respaldo espiritual, porque ele estava de fora da aliança com Deus, ele era um circunciso. Enquanto o povo via um gigante, Davi via apenas um inimigo espiritual. Davi nunca olhou para o tamanho do gigante, para a dificuldade que era o inimigo, mas Davi estava convicto do tamanho do Deus que ele servia. Davi sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele e que nada e ninguém poderia vencer o Deus ilimitado. Talvez hoje você esteja enfrentando gigantes em sua vida. Você por um momento pode até estar assustado com o tamanho do seu oponente, mas eu te pergunto, qual é o tamanho do seu oponente quando olhamos para o nosso Deus? O Deus que nós servimos é o Criador dos céus e da terra. Já diz a palavra do Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pare de medir seus problemas pelo tamanho do gigante. Comece a se posicionar, confiando no tamanho do seu Deus. E não se engane, isso não tem a ver com você ou com as suas habilidades ou quão guerreiro você acha que você é. Davi não foi enfrentar Golias alicerçado em suas forças. 17, Davi declara, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Seu gigante pode estar com espada, lança, armas, o que for. Se sua vida estiver alicerçada em Deus, você já é mais do que vencedor.
Mas saiba que não é sobre nós, não é na força do nosso braço, não é nas nossas habilidades, mas é através dele, por meio dele e por ele que vencemos os gigantes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Enquanto todos exaltavam o tamanho do problema, Davi exaltava o nome de Deus. Olhe para o tamanho do seu Deus e veja os seus gigantes diminuírem. Davi não negou a realidade, mas se recusou a dar ao inimigo mais poder do que ele realmente tinha. Quando você entende quem é o seu Deus, você também entende quem seu inimigo não é. É tempo de ajustar a visão. Talvez você está há muito tempo nesse lugar, amedrontado, sentindo medo, encurralado por seus problemas. É hora de sair dessa condição, é hora de você se posicionar. Chega de exaltar o problema, de criar altares para gigantes, de cultuar o problema. Foque naquele que é o Todo-Poderoso, ilimitado e que pode fazer infinitamente mais do que você pedir ou imaginar. Foque no Deus Todo-Poderoso. Ele é maior do que qualquer gigante ou problema ou luta que você atravessar. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pedir ou pensar. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Em Mateus 14, do verso 22 ao 34, nós veremos também a história de Pedro e os discípulos enfrentando um mar revolto enquanto navegavam de noite. E de repente surge Jesus caminhando sobre as águas. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar que os discípulos ficaram assustados com aquele contexto, mas Jesus lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro questiona Jesus no meio daquela tempestade, daquele mar revolto: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas Pedro, ele começa a sentir o vento forte do mar revolto, sentiu medo e começou a afundar, clamando a Jesus: "Senhor, salva-me." Interessante que na palavra original, no grego, para esse trecho que diz que Pedro sentiu o vento forte, é a palavra blepon. Esse termo indica uma atenção direcionada, ou seja, Pedro, ele não apenas percebeu ou sentiu o vento, ele passou a focar nele, ele passou a focar no vento, no mar revolto, no mar que era contrário. O foco do Pedro mudou, saiu de Jesus e se concentrou na ameaça, se concentrou na dificuldade. Pedro se concentrou no gigante. Pedro andou sobre as águas, mas ao olhar para o vento e as ondas, sentiu medo e começou a afundar. O vento virou um gigante invisível para ele. Ele começou com fé, mas se perdeu no foco. Será que você perdeu a visão de Jesus? Os ventos e a tempestade desviaram o seu olhar? Sua atenção saiu daquilo que é eterno e o seu foco saiu do alvo, que é Cristo. Será que você está passando por essa dificuldade? Será que o gigante bateu na sua porta, a tempestade, o vento contrário? E a dúvida começou a penetrar no seu coração? Eu quero te falar que em nossas vidas enfrentaremos gigantes constantemente. Mas o vento que tirou o foco de Pedro é o mesmo que Jesus ignora ao caminhar por cima das águas. Jesus é fiel, apesar da nossa incredulidade, da nossa fé pequena, das nossas batalhas internas. Jesus está falando: olhe para mim, mantenha sua visão em mim e venha, caminhe comigo. E se você desviar e a visão começar a afundar, sua visão começar a se desviar do alvo que é Jesus, e que você começar a afundar no meio da tempestade, Jesus está com as mãos estendidas para te trazer de volta. Isso é a graça dele, é o favor imerecido. O que te assusta, Jesus pisa em cima. O que te ameaça, ele já venceu. Você vai enfrentar lutas sim, vai batalhar contra gigantes sim, vai passar por aflição sim, muitas vezes vai chorar, vai ter tempestade, ondas, deserto, mas tem de bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Chegará o dia, meu irmão, que não haverá mais gigantes, chegará o dia que não haverá mais dor, chegará o dia que não haverá mais choro, luta, nem tristeza. Chegará o dia em que veremos o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, e nós habitaremos com ele nas alturas. Aleluia! Ali não haverá mais gigantes, mas teremos abundância de alegria.
Para concluir, Davi enfrenta um guerreiro gigante. Pedro enfrenta uma tempestade gigante. Davi olha para Deus. Pedro tira os olhos de Jesus. Davi usa palavras de fé. Venham em nome do Senhor. Pedro usa as palavras de desespero. Senhor, salva-me. Davi vence pela aliança. Pedro afunda pelo medo, mas é resgatado pela graça. Meu irmão, gigantes caem, ventos cessam, mas Deus permanece. Não olhe mais para o tamanho do seu gigante, olhe para o tamanho do seu Deus e tu verás que ele é ilimitado. Deus te abençoe.